me chamo Danilo Prado Pires e hoje a gente irá começar a aula de curso técnico de desenho da construção civil e a disciplina é desenho de rede de água e esgoto. Eu sou engenheiro civil, tenho experiência na área de saneamento, com especialização em engenharia ambiental e sanitária e mestrado na área de saneamento e ambiente. Bem, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o saneamento básico, passando sobre a parte de noções preliminares, a água na transmissão de doenças, entender um pouco sobre o saneamento no nosso dia a dia. E em seguida vamos falar sobre a concepção de sistema de abastecimento de água. E falaremos sobre o uso da água, a importância de um sistema de abastecimento de água, sobre a qualidade da água, a parte de um sistema de abastecimento de água, falar sobre a NBR 12.211 e falar também sobre o período de projeto em que se abrange toda a parte da concepção do sistema de abastecimento de água. A primeira parte, como eu tinha dito inicialmente, né, sobre o saneamento básico, é preciso entendermos sobre as noções preliminares. Primeiro ponto, saúde. Quando tratamos do tema saneamento básico, uma palavra que vem em alta e com muita frequência é o termo saúde. Bem, mas o que é a saúde, né? Voltado para a área de saneamento, a gente pode falar que é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Essa definição é de acordo com a Organização Municipal de Saúde, a OMS, onde ela fala que a saúde ela não é só um bem relacionado às questões físicas, né? Tem que estar atrelada à questão mental e social. Logo, conseguimos imaginar, conseguimos ter essa noção de que o saneamento junto com a saúde ele tem que atender nos três meios, né? Tanto no bem-estar físico, mental e social. A saúde pública. O que é que a gente pode falar sobre esse termo saúde pública? São formas de preservar, melhorar ou recuperar a saúde através de medidas coletivas e com a participação da população de forma motivada. E por último, saneamento, instrumento da saúde pública que consiste em intervenções sobre o meio físico do homem, de forma a eliminar as condições deletérias à saúde. Então, associando esses três termos, né, sobre saneamento básico, o que é que podemos definir, o que é que podemos concluir com essas três definições? Que o saneamento, como obras da construção civil, se elas forem bem executadas, bem elaboradas, e juntamente com a participação da população, você consegue sanar todos os problemas relacionados à saúde. Então, já conseguimos ter uma noção da responsabilidade que é o saneamento básico dentro da construção civil, né, voltado para a engenharia civil. E como áreas de atuação do saneamento para a engenharia civil, a gente pode elencar alguns de grande importância. Quando você para e pensa em engenharia civil trabalhando com saneamento básico, um dos primeiros pontos que vem à cabeça de quase todas as pessoas é o abastecimento de água, juntamente com a coleta, remoção e tratamento e disposição final dos esgotos. Só que além desses dois pontos, que é um ponto que mais abrange a cabeça da população, existem outros pontos, né, como a coleta, remoção, tratamento e disposição dos resíduos sólidos, a drenagem de águas pluviais, a higiene de locais de trabalhos e de lazer, escolas e hospitais, higiene e saneamento dos alimentos, controle de artrópodes e de roedores, que são vetores de doenças, né? Eles são responsáveis por levar essa doença para vários outros pontos, controle da poluição do solo, do ar e da água, poluição sonora e visual, e saneamento em épocas de emergências, através de catástrofes como enchentes, terremotos, maremotos, tufões, tornados, ciclones e etc. Ou quando ocorre algum tipo de epidemia que pode se alastrar pela população. Então a gente consegue perceber o quê? Que o saneamento ele não se encaixa no que grande parte da população imagina, né? Que é só tratamento de água, cuidado do tratamento de esgoto, cuidar da questão dos resíduos sólidos, né? Que a população ainda teima em chamar de lixo ou lixões, mas a gente consegue perceber o quê? Que o saneamento na engenharia civil ele abrange uma grande quantidade de áreas, né? Então a gente consegue ter uma noção de a importância que o saneamento básico é dentro da nossa sociedade. Bem, agora já falando um pouco sobre a transmissão de doenças, né? Como a gente falou anteriormente, a falta de saneamento provoca danos à saúde pública e à saúde do ser humano como um todo, né? Então,
a gente pode imaginar que essa transmissão ela vai acontecer de várias formas. Porém, a gente pode elencar dois grupos de agentes causadores. Então, os agentes causadores das doenças relacionadas com as águas podem ser classificados em dois grupos. Os agentes microbianos, ou os micro-organismos patogênicos, que são compostos por bactérias, protozoários, vermes, larvas e vírus. Então, esse grupo ele é mais voltado para a parte biológica. E existe também o outro grupo, um grupo de risco, que são os agentes químicos relacionados à água no ciclo hidrológico, pode entrar em contato com agentes químicos venenosos presentes no ar ou no solo. Então, essa segunda situação está relacionada mais no caso de contaminação através de algum esgoto industrial que seja rico em grande quantidade de produtos químicos, em caso de chuvas que molham toda uma cultura, todo um plantio que utiliza algum tipo de agrotóxico e esse material ele vai carrear, ele vai ser lançado em algum corpo hídrico próximo. Então, as formas que os agentes químicos têm de contaminar a nossa água, né, tornar a água como um meio desse agente químico, são de várias e várias formas. Então, os dois grupos principais, como a gente pode ver nesse slide, são os agentes microbianos e os agentes químicos. Então, como a gente falou do saneamento, né, como um todo, a gente agora vai ter uma noção mais sobre a concepção do sistema de abastecimento de água, que é uma das várias áreas de atuações do saneamento na engenharia civil. Então, como a gente consegue ver nesse slide, torna claro a importância da engenharia civil pelo fato de que o uso da água ele vai atender em vários pontos de uma sociedade. Por exemplo, através do abastecimento doméstico, então aquela água que chega na sua casa, ela é devido a uma obra sanitária. Então, a água ela foi captada de um manancial, de um corpo hídrico, um rio, ele passou por uma estação de tratamento de água até chegar à sua residência, e passando por todas as etapas de um sistema de abastecimento de água, que a gente vai ver mais para frente. Abastecimento industrial, então aquela água que chega nas indústrias também é uma água potável, que passou por vários tipos de tratamento. É uma água utilizada na irrigação, na desidentação de animais, ou seja, para você tornar a água possível para os animais, né, para matar a sede dos animais, é necessário também que ela tenha passado por um sistema de abastecimento. Para a aquicultura, no caso, criação de algumas culturas voltadas para como peixes e outros tipos, preservação da flora e da fauna, recreação e lazer e geração de energia elétrica. E a imagem aqui que a gente consegue ver nesse slide é o ciclo da água de uma forma mais voltada para o uso do dia a dia do homem, ou seja, uma água que é captada diretamente do rio, passando pela estação de tratamento de água e sendo distribuída através das redes de distribuição de água. E logo em seguida, essa água ela é utilizada pelo ser vivo, né, pelas pessoas que vivem nessa cidade, através das indústrias, das suas casas, do comércio no dia a dia, e ela é gerado, acontece a sua transformação de água em esgoto. E esse esgoto é coletado pela rede de coleta de esgoto e enviado de forma correta para uma estação de tratamento de esgoto e assim sendo lançado dentro do rio novamente. Então é um ciclo que se repete nas outras cidades. Então a água ela é coletada, passa pelo seu uso na cidade, vira esgoto e ela é descartada de uma forma correta através do seu tratamento dentro do corpo hídrico. Bem, para você ter uma noção se o tratamento que você está realizando, tanto nas estações de tratamento de água, que são as ETAs, e tanto nas estações de tratamento de esgoto, que são as ETs, é necessário passar por alguns parâmetros, né, alguns itens de qualidade. E esses itens são divididos em 3 grupos, que são as características físicas, as químicas e as hidrobiológicas. Então, praticamente as físicas eles estão relacionadas à questão de cor, turbidez, sabor, odor e temperatura. Ou seja, se uma água ela não tiver dentro do padrão de ser uma água transparente e incolor, isso vai tornar com que a água ela não seja um bem consumido pela população, porque ninguém vai querer consumir uma água de uma coloração diferente do que é normal, né, que é uma água incolor. A mesma coisa se repete para o sabor, odor e turbidez e temperatura, que são fatores que alteram
todas as características relacionadas a odor, a água ser uma água inodora, insípida, incolor e transparente. As características químicas, né, são devidas à presença de substâncias dissolvidas na água, geralmente avaliáveis somente por meios analíticos em laboratórios. Então, as características químicas são várias, a gente pode falar sobre a dureza, falar sobre a questão de nitrogênio, fósforo. Então, existem várias e várias análises feitas em laboratórios para detectar se existe esse tipo de substância dissolvida na água. Porque a água, como a gente já tem uma noção, né, desde do nosso ensino básico, a gente sabe que a água ela é um solvente universal. Então, ou seja, todo tipo de substância que entra em contato com a água, ela pode passar por uma inserção dentro do nível molecular. Então, ela se torna uma substância dissolvida na água. E a última etapa de caracterização é a hidrobiológica. E ela vai informar o quê? Ela vai informar se naquela água existem os grupos de organismos que podem provocar algum tipo de doença, como organismos microscópicos, né? Por exemplo, as algas, os protozoários, rotíferos, crustáceos, vermes, larvas e bactérias que, se permanecerem na água, podem provocar alguma alteração na saúde do ser humano. Então, agora falando mais sobre o sistema de abastecimento de água. De uma forma resumida, essa gravura ela traz todas as etapas, né? Desde a etapa de captação, ou seja, a etapa onde você vai coletar a água que será utilizado no dia a dia daquela população. Então, vai ser a água que vai passar por um processo e assim se tornar uma água potável dentro da portaria do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele determina algumas condições que a água deve passar, alguns processos, e a primeira etapa é a captação. Em seguida, passa pelo processo de adução. O que são essas adutoras? São grandes tubulações que vão levar essa água do corpo hídrico mais próximo, né, do rio mais próximo, até uma estação de tratamento de água, e depois que ela passar pelo processo de tratamento, ela sair de uma água bruta para uma água tratada, ela também passa por outras adutoras até chegar na cidade, até chegar na população. Estação elevatória. Então, o princípio da estação elevatória é de vencer algumas diferenças topográficas. Por exemplo, existem cidades onde o rio ele se encontra em cotas topográficas muito baixas, né? E a cidade se encontra em uma cota topográfica elevada. Nesse caso, para você fazer com que a água chegue até aquela população que está em uma altura mais avançada, uma altura maior do que a estação de tratamento de água, é necessário bombeá-la, né? E esse bombeamento se dá através de estações elevatórias. Estação de tratamento de água é onde vai acontecer os processos físicos e químicos para a retirada de todos os elementos que não são bem-vindos dentro da água e assim entregar uma água potável para a população. Os reservatórios, eles são necessários em alguns casos para você poder atender todo o consumo de água ao longo de um dia daquela população. Por exemplo, a gente sabe que cada casa tem um consumo de água diferente. Então, o que é que o projetista, ao fazer o dimensionamento de um sistema desse de abastecimento de água, ele faz? Ele calcula a quantidade média que cada casa consome e, a partir disso, ele vai dimensionar também alguns reservatórios que vão estar espalhados pela cidade para atender aqueles bairros mais distantes da estação de tratamento de água. E, por último, e não menos importante, a rede de distribuição. Essa água ela chega até a sua casa, né, saindo dos reservatórios, através de tubulações menores do que as tubulações de adução, né, que eu falei anteriormente, porque como a quantidade de água que você tem que captar do rio tem que ser um volume grande para atender toda aquela cidade, a rede de distribuição não, a rede de distribuição já é um volume pequeno de água que tem que chegar em alguns bairros e em algumas casas daquela cidade. E dentre as várias normas brasileiras regulamentadoras, né, que são as NBRs, existem algumas que tratam sobre a questão da concepção do sistema de abastecimento de água. E eu trouxe aqui a 12.211, que ela é de 1992, que ela fala sobre os estudos de concepção de sistema público de abastecimento de água. Ou seja, essa norma ela vai te dar algumas diretrizes para você fazer o estudo, né, o projeto inicial do seu sistema, né, do seu sistema de abastecimento de água. Então, o primeiro ponto que ele fala que é interessante da gente ter como informação
é que são os problemas relacionados com a configuração topográfica e características geológicas da região de localização dos elementos constituintes do sistema. O que é que ele está querendo informar com isso? Então, como eu disse anteriormente, a água que passa por dentro das tubulações de um sistema de abastecimento de água são águas com a pressão acima da pressão atmosférica. Então, para você vencer algumas diferenças de cota topográfica, né, sair de uma região mais baixa e chegar a regiões mais altas, é necessário que você tenha um estudo de toda a questão configuração topográfica daquela região. E tendo esse conhecimento, você consegue fazer o projeto de uma forma mais completa, sem precisar passar por nenhum problema durante a execução. Então, os consumidores a serem atendidos até o alcance do plano e sua distribuição na área a ser abastecida pelo sistema. Nesse ponto, vai ser necessário você entender quais são os bairros da cidade que você vai levar aquela água. Então, é necessário ter uma noção da quantidade de consumidores que será atendido. A quantidade de água exigida por diferentes classes de consumidores e as vazões de dimensionamento. Então, esse ponto é interessante, por quê? Porque você vai levar em consideração não só a quantidade de pessoas, você vai levar em consideração a questão do modo de vida daquelas pessoas, se é uma região, uma zona comercial, se é uma zona industrial, se é uma região domiciliar, porque esses pontos vão diferenciar na quantidade de água consumida. E as vazões de dimensionamento, elas entram como um ponto essencial na concepção do sistema. Por quê? Porque as vazões, elas nunca serão a mesma durante todo o dia, né? Que a vazão é aquela quantidade de água que é distribuída para a cidade. Então, vai ter um período do dia onde o consumo de água vai ser maior, principalmente no período do almoço, né? Quando você, durante o café da manhã e o almoço, que é o período da manhã que você está se preparando para ir para o colégio, se preparando para ir para o trabalho. Durante o meio-dia, que geralmente, aqui como Teresina, né, a gente tem o costume de voltar para almoçar em casa. Então, esses pontos, esses dias, são os dias de maior pico, né, do consumo de água. No caso de existir sistema de distribuição, a integração das partes deixa um novo sistema. Então, esse ponto ele fala sobre a questão de já existir uma rede de distribuição e você quer ampliá-la. Então, é necessário você saber toda a configuração daquele sistema anterior, antigo. Ter uma pesquisa e definição dos mananciais abastecedores, isso aqui é um ponto crucial também na concepção do sistema de abastecimento de água. O porquê? Porque, como eu falei anteriormente, a captação ela é feita direto de algum manancial, de algum rio, de algum lago. Então, você tem que entender todo o seu comportamento ao longo do ano, né? Saber qual o período de chuva, qual o período que ele vai estar cheio, que ele vai estar mais vazio, aquele rio. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto interessante é a demonstração de que o sistema proposto apresenta total compatibilidade entre as suas partes, o método de operação do sistema, a definição de etapas de implantação do sistema e comparação econômica. Bem, essas gravuras, o que é que a gente consegue ter uma noção? A gravura da direita, que é esse mapa, né, a gente consegue ter um estudo das cotas topográficas daquela região. Então, com a mudança de coloração, você tem uma mudança de altitude. Isso é essencial, como a gente falou anteriormente, para você saber onde vai ser executada a instalação dos seus reservatórios, a instalação das estações elevatórias, das tubulações. Então, o mapa da cota topográfica é um mapa essencial na construção do seu sistema de abastecimento. E nessa tabela ao lado a gente consegue ter uma noção sobre os gastos que são realizados em cada ponto do nosso sistema de abastecimento. Por exemplo, para cidades que a população é menor que 10 mil, esses gastos são de um tipo. Para cidades onde a população é maior do que 100, 200 mil, é outro tipo de gasto. Então, essa tabela ela traz essa diferenciação sobre a população e as partes que constituem o sistema de abastecimento. E, por último, né, e não menos importante, como a gente falou também, sobre o estudo do consumo e o estudo populacional. Então, nessa tabela, esse gráfico que a gente consegue ver aqui no slide, ele mostra o consumo diário de água sendo distribuída naquela cidade. Então, a gente consegue perceber o quê? Que nas primeiras horas do dia, esse consumo ele é muito pequeno. E quando vai amanhecendo o dia, esse consumo ele tem uma crescente, né? E ele mantém essa crescente até aproximadamente meio-dia, às 16 horas, e em seguida tem uma queda. E esses valores, eles são dimensionados, calculados, através de alguns coeficientes, como o K1 e o K2, sendo o K1
o maior consumo diário. Então, durante um certo ano, você vai ter um dia onde o consumo de água é maior, e o K2 vai ser relacionado àquela hora do maior consumo. Então, como a gente consegue ver no nosso gráfico aqui do lado, a gente tem uma noção que o horário de maior consumo é pela manhã e perto de meio-dia. Então, a gente já consegue ter essa noção, mas o K1 e o K2 ele serve para você fazer um dimensionamento como um todo dessa vazão de água que vai ser distribuída. E já a fórmula acima é uma fórmula para você saber a quantidade de pessoas que existe naquela área. Então, você vai pegar a população, que vai ser igual à população inicial, mais o número de natalidade menos mortalidade, dentro do primeiro parênteses, e o segundo é o número de pessoas que são imigrantes e o número de pessoas que são emigrantes, que estão saindo daquela região. Assim, você consegue ter uma noção sobre a quantidade de pessoas que estarão consumindo aquela água. E nessa primeira aula foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.